Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. Se aproxima mais um 29 de maio, que para quem não sabe, é o aniversário, né, o dia de nascimento de G.K. Chesterton, certo? Aonde nós, né, e se, né, não me engano, fala aqui da data meio de que se a abundância acorde, 1874, tenho quase certeza, né? 29 de maio de 1874, né, o ano de nascimento de G.K. Chesterton. Mas, independente do ano, sobretudo essa data se aproxima mais uma vez. E é claro que nós aqui gostaríamos de relembrar, né, alguns elementos mais marcantes da biografia de Chesterton e que também eu acredito que todos nós que gostamos da escrita, né, e olhamos com admiração para a biografia de G.K. Chesterton, também queremos aproveitar esse momento para celebrarmos, né, essa vida que foi tão marcante para pessoas também marcantes, tá? Vale a pena lembrar, né, o contexto onde Chesterton nasce, certo? Onde tem uma íntima relação com vários assuntos. Então, se você é alguém interessado, né, na escrita de Chesterton, se você é alguém interessado no contexto onde Chesterton escreveu, saiba que esse seu interesse, se torna estudo, não vai servir somente para você conhecer melhor Chesterton e o seu pensamento. Vai servir também para você conhecer melhor um período e um local no mundo que era ponto de conexão das principais ideias do seu tempo, tá? É claro que muitos vão fazer uma contraparte de outros grandes centros com a Londres de Chesterton, né, ou mesmo com a Inglaterra da era vitoriana, ao lado, né, da França, né, ou então mesmo dos Estados Unidos, né, que estão na sua clara ascensão, né, acenando muito, né, decididamente, né, para os eventos que vão levar realmente os Estados Unidos a se colocar na proa do mundo, que são os eventos da Primeira Guerra Mundial, certo? Agora, se nós olharmos para esse mundo em que Chesterton está, ele ainda é um mundo essencialmente governado pelo Império Britânico. Os britânicos podem cantar o seu hino Rule Britannia, Britannia Rule the Waves, com muito garbo, com muita verdade, né? Esse é um hino patriótico britânico, né, que diz reine, governe, mande nos mares, né, mande sobre os mares, né, ó Britânia, né, Britain, né, essa Britânia, na verdade, é uma deusa identificada com um território que a gente hoje chama, né, especialmente, né, da Ilha da Grã-Bretanha. Apesar que os romanos, quando pensavam nisso, pensavam, né, Inglaterra e País de Gales, né, com a Escócia fora disso, tá? Esse é o mundo de Chesterton, tá? E é um mundo marcado profundamente por um cientificismo, marcado, por um outro lado, por certos elementos do romantismo, certo? E um mundo de, né, contestações e reações à contestação, né? E aí nós temos uma série de sujeitos até chegarmos num grande cansaço, né, cultural manifestado no decadentismo, certo? E que quase, né, lançou seus, né, tentáculos sufocantes sobre o próprio Chesterton, tá? E eu estou chamando assim de tentáculos sufocantes, sobretudo porque esse foi o efeito que Chesterton sentiu, tá? Tendo contato com essa ideologia, né? Para quem não conhece, ideologia ou tendência estética, ou tendência cultural, né, artística, assim por diante, que para quem não conhece, né, é algo que, especialmente diante da decadência fundamental da civilização, esquece, né, os ideários mais sóbrios, mais austeros dessa Grã-Bretanha, muito puritana sobre algum aspecto, né, ou melhor, sobre o aspecto daquilo que é público, daquilo que está na superfície, certo? Mas que por baixo dos panos muitas vezes acoitava as mais diversas formas, né, de licenciosidade moral, de coisas que nós poderíamos chamar hoje em dia até mesmo de depravações, ou mesmo de comportamentos hoje em dia considerados muito comuns, mas completamente intolerados, né, nesse período. Hoje em dia, muitas vezes, as pessoas falam da intolerância com as minorias, né? Mas a gente pode dizer que realmente nesse período essa intolerância era real, tá? Independente de qualquer crítica que se faça hoje em dia, se essa intolerância é real, se essa perseguição existe ou não existe para esta ou aquela minoria, realmente a gente olha para o contexto do século XIX e a gente diz que as minorias perseguidas desse período realmente, para o nosso senso, não existe discussão em relação a isso, certo? E existiam, então, esses grupos que tinham comportamentos, né, sexuais dissidentes e que eram tratados, inclusive, sob rigores de lei, né? Vejamos o caso de Oscar Wilde, que é uma das pessoas com quem Chesterton debateu, que inclusive cumpriu prisão, né, por causa da sua relação homoafetiva, né, lá naquele período, tá? Então, essa é uma Inglaterra, a Inglaterra de Chesterton, uma Inglaterra agnóstica, né, uma Inglaterra que, em um determinado momento,
também sentiu, né, os efeitos do romantismo, depois vai para o decadentismo, fervilha também com movimentos revolucionários, desde, né, das formas de marxismo ou materialismo histórico mais radical, indo também para a questão mais moderada, né, do fabianismo e tudo mais. Chesterton está em meio a tudo isso, certo? E em meio a isso, esse homem é atravessado, e acho que talvez o aniversário dele seja uma ocasião muito feliz para a gente pensar essas questões. Esse homem é atravessado por questões existenciais. Diante, né, do vazio, da depressão, alguns comentam inclusive da ideação suicida que Chesterton encontra no contato com o decadentismo, com outras tendências cínicas e nihilistas do seu tempo. Esse homem busca uma resposta, né, que não só o salve, mas que também seja verdadeira. Isso é bem importante, tá, gente? Porque se a gente parar para pensar, alguns podem dizer, não, tudo que Chesterton defendia é porque ele não era um homem forte o suficiente para encarar o nada, o niilismo, né, a negação, né, dessa felicidade burguesa e tudo mais. Mas na verdade não, ele é um homem que, Chesterton é um homem com uma capacidade que nós percebemos que com certeza não se conformaria ou não aquietaria o coração com qualquer coisa que ele não considerasse de fato uma verdade, e uma verdade coerente com aquilo ao qual eu pergunto. Então, por exemplo, eu não posso responder uma pergunta religiosa, uma pergunta transcendente, com um fato positivo de um outro âmbito da vida. Da questão, né, das minhas necessidades materiais, das minhas necessidades estéticas, assim por diante. Ou seja, se a pergunta é transcendente, se a pergunta é uma pergunta religiosa, ela tem que ter uma resposta religiosa convincente. Né? E é um homem que vai em busca dessas respostas, né, de resposta em resposta, vai em busca dessa grande solução, certo? E isso está documentado nos seus livros. Então aqui também, esse é um convite, né, que eu faço junto com toda a Sociedade Chesterton Brasil para conhecer a obra de Chesterton, certo? E fatalmente, né, no nosso contexto nacional, conhecer a obra de Chesterton é conhecer aquilo também que a Sociedade Chesterton Brasil tem produzido e editado ao longo desses anos, certo? E aí, alguma das recomendações que eu faço aqui, um pouco falando dessa trajetória biográfica de Chesterton, é isso. Para começo, o que nós chamamos de a trilogia de Chesterton, né, que nós temos aí, né, na nossa edição, né, saiu já pela Sociedade Chesterton Brasil, bastante conhecida, bastante bonita, box e assim por diante, certo? Você pode conferir lá na loja da Sociedade Chesterton Brasil, né, junto ao site do Instituto Hugo de São Vítor, vai ter link por aqui para você poder entrar lá. Tá? Mas por que esses livros são importantes? Esses livros inauguram o Chesterton, né, que vai nos mostrando as engrenagens do seu pensamento. Né? Desde Hereges, onde Chesterton desmantela, né, a ideia, né, de que uma pessoa pode, né, viver uma vida coerente achando que aquilo que pensa é uma heresia, né, não há ortodoxia acerca de alguma coisa, o jeito certo de pensar sobre alguma coisa. Então, esse desprezo da existência de um jeito certo de pensar a vida e as coisas, né, contestado aí nesse livro. Depois nós temos ortodoxia, que se Chesterton, por um lado, em Hereges vai para a negação, em ortodoxia ele faz a proposta. E a gente tem, então, né, o Homem Eterno, onde existe um grande coroamento de um longo caminho que leva Chesterton, inclusive, à conversão, uma conversão, né, que foi em várias etapas, né, desde o ateísmo até o teísmo, passando, então, ao cristianismo anglicano e chegando, por fim, em 1922, né, no catolicismo romano, e assim permanecendo até a sua morte em 1936. Ao longo desse tempo, Chesterton também produziu obras que não são só de filosofia ou teologia, mas são também de propostas, né, de visualizar literariamente, quase como que em parábolas modernas, ou coisa que eu valha, certo? As suas ideias, as ideias propostas nos seus livros. Então nós temos aí, né, a maravilhosa série do Padre Brown, onde ele vai nos propor que o conhecimento acerca da pessoa humana, que um padre católico, por causa da confissão, direção espiritual, da confiança que os fiéis tinham nele, deveria dar a ele um cabedal muito interessante para que ele saiba o que o homem culpado pensa e como o homem culpado age. Né? Nós temos outras obras que vão falar de outros elementos do pensamento dele, como O Homem que Era Quinta-feira. Nós temos aí, né, as obras relacionadas, por exemplo, como Taberna Ambulante, nós temos aí Men Alive, nós temos uma série de obras de Chesterton dentro desse campo. E essa biografia, né, que busca de resposta em resposta, vai ter, claro, evidentemente, a sua resposta, ou sobretudo a sua ortodoxia, né, como um elemento reconhecido dentro do cristianismo. Ou seja, Chesterton diz, eu, depois de um largo período, tinha achado que havia criado a minha heresia pessoal,
mas eu me deparei foi com a ortodoxia. Eu achei que eu a tinha inventado, mas antes de mim, o cristianismo e a civilização ocidental a inventou, né? E aí então ele vai mostrar a nós, né, em vários outros elementos, como se dá essa sua concepção, né, do cristianismo. Então, nós temos uns livros aí bastante interessantes, como Poços os Charcos, Igreja Católica e Conversão, o próprio Homem Eterno, né, que eu citei agora, e assim por diante. Todos esses livros você pode encontrar publicados pela Sociedade Chesterton Brasil. E ele, por fim, então, né, quando chega, né, nos seus últimos momentos, ou melhor, quando vai chegando ao final da sua vida, escreve uma autobiografia também bastante conhecida, bastante, né, citada e assim por diante, certo? Vale a pena dizer que, de alguma forma, seria interessante se nós tivéssemos esses tempos como um tempos também de comemorarmos Chesterton. Não existe, na minha opinião, melhor forma de fazer isso do que lendo e conversando sobre suas ideias, certo? E talvez para você entrar, né, nesse hall, nesse grupo, né, de pessoas, né, cada vez maior que conhece ideias de Chesterton e acabam alimentando sua visão de mundo com elas, né, o ponto de partida talvez e o ótimo convite, né, o ótimo momento para esse início de jornada, talvez seja justamente agora, né, nas proximidades do aniversário do grande autor. Está bem? Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma boa e feliz comemoração do aniversário, né, do nosso autor favorito. E até a próxima. Tchau, tchau.